Olha aqui, ó. Papo Reto fala sobre o perigo dos vícios da adolescência. Por isso, vamos colocar um VTzinho antes, depois o padre chama ela, nossa querida psicóloga. Dá uma olhada. Diversos são os jovens que, infelizmente, não possuem uma estrutura familiar e social que os auxiliem durante o crescimento. Muitos convivem com as pessoas que não são bons exemplos e, por não terem boas instruções, acabam se espelhando em maus exemplos. A má influência pode incentivar muitos jovens a usufruir de substâncias que muitas vezes levam à dependência, como álcool, drogas lícitas e ilícitas e até mesmo o cigarro, que, como sabemos, causa diversas doenças como câncer e doenças cardiovasculares. Muitos usam destes vícios para escaparem de suas realidades, medos e traumas. Acaba sendo uma fuga da realidade e, para a tristeza de todos ao redor, trará problemas muito maiores no futuro. E para ajudar estes jovens com os problemas nos vícios, vamos acompanhar o Papo Reto de hoje. Muito bem, minha gente. Então tá aí, ó, um assunto muito importante, por isso eu recebo aqui mais uma vez, né, claro, via Skype, a minha querida amiga, que eu gosto demais, Adriana Severini. Adriana, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre. Tudo bom com o senhor? Bem, graças a Deus. Tudo em paz. Melhor agora com a sua companhia aqui, Adrianinha. Você enriquece. Obrigada. Você enriquece o ambiente. Agora, Adrianinha, olha aqui, ó, um assunto, acho que muito procurado pelo trabalho que você faz na sua clínica, enfim, um trabalho onde tenho certeza que isso é uma das grandes preocupações dos pais, que é o vício, os vícios na adolescência, né? Bom, primeiramente, antes de fazer a pergunta, eu acho que só vale a pena a gente lembrar como é fácil, né, a gente ir muito pela onda. Eu lembro também quando eu era adolescente, na minha época era muita questão do rock and roll, mas daquela coisa do cabelo comprido, aquelas camisas pretas que usava aquelas pulseiras grossas aqui com espetinho, uma influência muito grande. E a rapaziada, a maioria, queria ficar se vestindo desse jeito. E a gente acabava indo na onda, né? A mãe da gente ficava morrendo de medo, porque já existia o perigo das drogas, as brigas nas ruas. Então a gente vê que na adolescência, a curtição, um momento, uma moda, e aí entra a questão das drogas, dos vícios, é uma coisa que quase inevitável de geração em geração, né? Agora a pergunta que eu queria dizer para você é o seguinte: Adrianinha, os pais, né, todos que têm a paternidade, maternidade, quando um filho entra na adolescência, quais seriam os primeiros sinais que o pai e a mãe têm que estar atento, que o filho já pode, ou a filha, está tendo um vício de alguma coisa, ou da bebida, ou do cigarro, ou das drogas, ou seja lá do que for? Teria alguns sinais que os pais poderiam já prestar atenção, que na psicologia é muito importante? Normalmente, o adolescente, quando começa a adolescência, ele já muda de comportamento, ele muda bastante, porque ele está tentando se encontrar, saber quem ele é, o que ele gosta, e ele acaba copiando muito os amigos dele que estão em volta. E às vezes os pais, por medo, eles veem, mas eles não querem ver, então eles acham melhor ignorar aquilo que eles estão vendo, uma mudança de comportamento muito acentuada, o adolescente começa a ir mal na escola, coisa que não acontecia antes. Ele tem alteração de humor muito rápido, então ele está triste, daqui a pouco ele fica nervoso, daí ele fica feliz de novo. Então esses são sinais que os pais precisam começar a tomar cuidado, além de sinais físicos. Então não é você ficar cheirando o seu filho, mas perceber se ele está com cheiro de álcool, se ele está com cheiro de cigarro, se o olho dele, porque assim, as drogas, elas mudam a nossa pupila. Então a principal coisa que os pais precisam fazer é estudar sobre as drogas. Muitos pais têm medo disso, mas hoje está tão fácil. Você coloca no YouTube e você procura. Então tem as drogas sintéticas, o que é alcoolismo, o que é o vício em tabagismo, que é ficar fumando, cigarro eletrônico faz mal, não faz mal. Sim. Então, primeira coisa,
os pais precisam entender sobre o que eles estão falando com os filhos. Se você chegar para o seu filho de 15, 16 anos e perguntar para ele, você vai cheirar maconha, ele já não vai te ouvir mais, porque ele sabe que maconha a gente fuma. Então, se você vai começar a falar com ele um assunto que daí na cabeça dele você já nem sabe o que você está falando, o adolescente tem aquela coisa de ele sabe mais. Então, se você já começa errado, ele já te desconsiderar e não ouve mais. Então, a primeira coisa é estude sobre aquilo que você vai falar com seu filho. E depois você vai conversar com ele de uma forma apropriada. E assim, sem colocar tanto medo, mas abrindo das possibilidades que pode acontecer. Então, o que é alcoolismo? Como que fala que é alcoolismo? Eu beber todo dia ou ficar bêbado todo final de semana? Qual a diferença entre uma coisa e outra? E entender qual a necessidade que aquele adolescente ou aquela adolescente está tendo para ela precisar ficar bêbada toda vez que ela sai. Ou tem aqueles que fumam porque querem parecer mais velhos. Então, fica com cigarro na mão, às vezes nem traga, não gosta, mas fica com cigarro na mão porque parece mais velho. Então, muitas vezes, na grande maioria, acho que praticamente 100% das vezes, o adolescente ele vai impulsionado pelo grupo e pela curiosidade. Então, ou é aquele que... Ele é sempre assim, que às vezes a gente não quer ver que o nosso filho é aquele que impulsiona as pessoas para experimentar coisas erradas. Mas às vezes acontece, pode ser o meu filho que seja o impulsionador. Eu sempre acho que são as companhias, às vezes a má companhia é o meu filho. E aí é triste, porque o pai e a mãe têm uma dor, porque dói no seu coração você perceber que o seu filho é a má companhia. Então, como que você vai afastá-lo dele mesmo? Então, por isso que é importante abrir os olhos de verdade e enxergar. Então, não é só culpar os amigos, culpar a mídia, culpar o que seja. Não, o que está acontecendo? E daí você explicar qual é a consequência de cada uma dessas coisas para o adolescente. Então, a necessidade que tem, por exemplo, se você fica viciado em qualquer coisa que seja, você automaticamente deixa de ser uma pessoa livre. Porque você precisa daquela substância que te faz, no começo, com certeza, a droga é boa, qualquer droga, álcool, cigarro, ela dá uma sensação boa e depois ela deixa de dar. E você vai precisando cada vez mais para sentir essa sensação boa. Verdade. Então, entender e conversar abertamente, não fingir que não está acontecendo nada. Tá certo. Olha, conversar de verdade, o que está acontecendo? Agora, Adrianinha, já eu quero, claro, eu vou fazer uma outra pergunta, né, mas lembra que a gente tem uma dificuldade muito grande, porque às vezes dentro da família, às vezes não é como você falou, a maior parte dos casos, dos vícios dos adolescentes, começa lá fora, na escola, com os colegas, com os amigos, na internet, etc. Mas, às vezes, o próprio pai tem algum vício que dentro de casa ele também consome, ou é o tabagismo ou é o álcool. E muitas vezes o filho convive com aquilo ali e ele não consegue interpretar que ali, se o pai dele, ou a mãe, ou alguém responsável é um consumidor desenfreado, ou da bebida ou do fumo, na cabeça dele também, ele está crescendo, fumar, beber ou alguma outra coisa é uma coisa normal. Já eu quero que você fale sobre isso também. Olha aqui, minha gente. Nós estamos sobre um assunto muito legal, o perigo dos vícios na adolescência. O padre está conversando aqui com a nossa queridíssima, amada, né? O padre ama falar muito com ela, a psicóloga Adriana Severini. Adrianinha. Obrigada. Adriana, olha aqui, minha querida, eu falei que muitas vezes o problema do vício na adolescência pode ter como referência a própria família. Ou o pai, ou a mãe, ou um responsável que cria, às vezes já tem o hábito de ter aqueles barzinhos, bebe, toda hora, né, chega de noite, é cervejaiada com os amigos, a criança está vendo tudo isso. E aí, às vezes, é uma referência. Agora, com base nisso, Adrianinha, qual é assim, você você que faz todo um atendimento, qual é o vício mais comum hoje, no período da adolescência, que a maioria dos jovens entram assim fácil? A bebida. Infelizmente é a bebida porque ela é mais fácil, foi falou, muitas vezes ela tem em casa e ela está acostumada que tem alguém da família, às vezes até a mãe, que bebe em excesso. Então, e você se sente, principalmente nessa fase da juventude, a bebida te dá aquela sensação de segurança, você fica mais desinibido, você fica extrovertido. Sim. Então, os adolescentes começam a beber porque, além de ver que é uma coisa normal, entre aspas, na cabeça deles, não é uma coisa ilegal, porque se a mãe, o pai, a tia faz, é uma coisa que tudo bem.
E aí começa a ter aquela sensação boa, porque eles às vezes têm medo de conversar demais, de falar, é aquele adolescente mais quietinho, ou aquela menina mais quietinha. E ela vê, quando ela bebe, ela fica engraçada, ela fica mais solta. Então, comece bebendo, porque é um vício barato, que a bebida você pode comprar, igual o pessoal fala, de R$2. Então, você compra uma coisa barata, fácil de achar, é aceita socialmente, porque é difícil as pessoas falarem, nossa, que horror, é um drogado, é alcoólatra. Então é muito pesado, as pessoas acham que o alcoólatra precisa beber muito para ser considerado um alcoólico, um alcoólatra. Então, não é. E a criança, para ela, e para o adolescente, ele acha que é uma coisa absolutamente normal ele beber, e principalmente pela sensação boa que ele tem. Então, junta tudo, parece que casou as coisas perfeitamente. Eu tô ali, eu bebo, faço uso de alguma coisa que é socialmente aceita, inclusive minha família também faz uso e vai acabar aceitando, não vai ter o que falar muito, e eu tenho essa sensação boa de libertação, de estar solto, de estar relaxada, que é o que o álcool dá no começo. Perfeito. E você tudo depois que vem o mal. E você colocou muito bem no comecinho que essa mudança de criança para a adolescência, as mudanças, elas são muito comuns, né? A voz, o crescimento e os afetos, porque a pessoa normalmente fica tímida. A criança é soltinha, ela brinca, ela faz uma dancinha. Quando fica adolescente, ela para. Você vai brincar com ela... Ela se fecha. Ela se fecha. Eu vejo isso com meus sobrinhos. Eles brincavam, fazia brincadeirinha de criança. Eles adoravam. Hoje, você vai brincar com eles, ficam tudo recuado, assim. Agora, a pergunta é o seguinte. Diante disso, é muito perigoso eles começarem a ter o uso da bebida para encorajá-lo. Mas a questão é outra também. Quando o pai e a mãe notam que isso está acontecendo, repreender nunca o filho, né? Porque tem várias maneiras de você falar o perigo, como você colocou, educando de uma maneira que o filho entenda, sem repreender. Porque se você fala, olha, você não pode fazer isso, você nunca beba, é pior, não é isso? Como é que o pai tem que trabalhar isso? Que ele vai olhar, e ele vai olhar e falar assim, como assim nunca beba? A gente vai comemorar o Natal... vai fazer um brinde com vinho, o Ano Novo com champanhe, mas peraí, como nunca beba? Então, assim, você tem que explicar o que é, de novo, entender o que é o alcoolismo, o que é uma pessoa alcoólica, alcoólatra, como que funciona, explicar em que situações e quando que isso pode se tornar vício. Que é essa necessidade de eu beber, eu sei que hoje eu vou ter uma festinha com os meus amigos, então eu já começo a fazer o que o pessoal, a juventude chama de esquenta, eu faço um esquenta na minha casa para eu já chegar bêbada no lugar. Porque daí eu já chego solta, brincando, falando com todo mundo. Então é a pior coisa. Então, os pais, não adianta você reprimir sem dizer por quê. É sentar, conversar e explicar. E ir mostrando, quais situações. E, inclusive, se o pai ou a mãe, ele é um alcoólico e tem um problema, ele mesmo falar do problema dele. Eu acho que ter a humildade, a sinceridade de sentar com o filho e falar, eu comecei na brincadeira, eu comecei porque eu sentia bem e agora eu não consigo deixar. E a criança, o adolescente, ele já foi observando tudo que foi atrapalhando a vida dos pais com aquele vício. Então, ele já sabe o que vai acontecer. Então, muitas vezes você pega filhos de pais alcoólicos e que nunca beberam, que tem muito medo de beber, de virarem alcoólicos também, porque não estraga o que fez na vida. Pois é, quando a pessoa chega bêbada em casa. E essa autoaceitação do jovem, porque ele está nesse período de mutação, então, ele tem uma necessidade de ser autoaceito com os colegas. Então, muitas vezes, essa questão de beber e o grupinho, as festinhas, né? É muito perigoso eles entrarem nessa deixa aí. Aí, entre os pais, de novo, os responsáveis, para que ele entenda o que é ele se aceitar, ele aceitar que ele está num processo de crescimento. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que é a coisa mais linda. Só que agora a voz dele está mudando, ele está ficando com voz de homem, muito novinho de tudo. E ele tem vergonha, porque ele não tem mais voz de criança. E a gente fala, nossa, que voz é essa? Aí ele fala, pô, você está me repreendendo? Para de zoar comigo. Eu falo, não estamos zoando. Sua voz, você está mudando agora a sua voz. Você está tendo uma voz diferente, bonita. Quer dizer, o pai e a mãe, ele precisa estudar como você falou. Tudo. Né? Até o momento que ele está crescendo como adolescente. Até para ele entender os momentos que ele vai ter necessidade dos próprios afetos dele, né, genitais. É muito difícil ser pai e mãe,
Não é fácil, não. Muito. Tem que estudar muito, muito, não é? É isso aí. Tem. Precisa, ainda mais essa fase de mudança, porque passa muito rápido e o adolescente ele fica meio perdido naquele momento. Eu não sou nem adulto, nem criança, nem adolescente. Acho que 13, 14, 15 anos são as idades mais difíceis, porque eles não se encaixam em lugar nenhum, nem na adolescência, nem como criança. Verdade. Então eles não sabem quem eles são. Que lindo. Olha só, Adrianinha, olha, esse é um assunto tão grande, né? Ele é tão importante, porque a gente sabe o quanto os pais sofrem com isso aí. Sofrem mesmo, né? Então, assim, você queria deixar só uma palavra final para todos os pais, aqueles que vão começar, estão planejando filhos ou já têm. O que você diria, assim, em poucas palavras, para os pais, no primeiro momento, no momento que eles estão preocupados, eles não sabem de nada, estão preocupados. A deixa você deu no comecinho. Se você quiser repetir, repita, ou então complemente. Eu acho que a empatia, e complementando, porque assim, você precisa ter empatia. Então, se coloque no lugar do seu filho e lembre que você já foi adolescente também. Então, volta lá um tempinho atrás, uns 20 anos, volta para a idade que você era adolescente e lembra o que você sentia como adolescente. Se coloca no lugar dele. Embora, eu falei, na minha juventude tinha menos drogas, tinham, mas assim, tinha acesso ao álcool e ao fumo, como tem hoje, da mesma forma. Verdade. Então, lembrar como os meus pais agiram comigo que deu certo, ou como eu gostaria que os meus pais tivessem agido comigo. E aí, dessa forma, eu posso agir com os meus filhos. Sempre colocando assim, como se eu fosse um adolescente, o que eu queria que o meu pai e minha mãe falassem comigo, como que eu gostaria que essa conversa fosse. E aí sim, fica muito mais fácil de você conversar com seu filho, se colocando no lugar dele, virando um pouquinho adolescente, voltando a ser um pouquinho adolescente. Maravilhoso, maravilhoso. É isso mesmo. Aprovo como padre, e essa é a linha que eu tomaria também e também indico para todas as pessoas que são pais ou querem ser pais. Minha linda, Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser, Adriana. Até a próxima. Excelente final de semana. Obrigado, igualmente. A Adriana é muito competente, né, gente? É uma grande psicóloga.